Olá, amados. Boa noite, paz do Senhor para todos. Eu quero compartilhar com vocês uma série de sonhos que eu tenho tido. Mais ou menos dia 6 a 7 da semana passada, 5 a 6 da semana passada, eu estava no Brasil. E eu tive um sonho, porque muita gente está falando que a igreja será arrebatada em setembro na festa que vai haver das trombetas, né? E aí eu pedi a Deus que ele me confirmasse se era verdade, mas que fosse em línguas em sonho. E eu estava um pouco cansada, eu não sou de dormir de tarde. De repente eu peguei no sono, mas eu orei a Deus em pensamento, não orei em voz, nada. Eu conversei com Deus só com minha mente e com meu coração. Então eu entro em um sonho que eu estava em um quarto sem teto e eu olhava para o céu e via as estrelas. Nessa que eu via as estrelas, dentro do quarto estava uma sobrinha minha, que ela estava deprimida. Então eu começava a voar dentro do quarto em círculo. E eu falava língua, voava e falava com Deus em pensamento e em línguas. Eu sabia o que eu falava em pensamento, mas eu não sabia o que eu falava em línguas. Então eu continuava girando dentro do quarto. Aí eu acordei. Ontem, que foi dia 13, que eu acordei, de dia 12 para dia 13, eu tive um sonho, que eu já tive esse sonho muitas vezes, muitas, que eu estava andando em um lugar e eu olhava para o céu e eu via muitas naves de alienígenas diferentes umas das outras, que elas estavam no céu e elas se camuflavam. Aí quando eu acordei, eu lembrei que no sonho, essas naves de alienígenas, elas iam ser... eles iam ser os culpados pelas pessoas que iam ser arrebatadas. De ontem, como se diz, de antes de ontem para ontem, eu sonhei isso, né? E hoje eu sonhei, meu filho tem que fazer uma cirurgia sábado e eu tinha que acordar cedo para levar ele para fazer... uns laboratórios de sangue e eletrocardiograma, né? Porque ele quebrou o dedinho, ele quebrou aqui, e aí vai ter que fazer cirurgia, botar um pino, botar um pino e um parafuso para voltar o dedo para o lugar. Então a gente tinha que acordar cedo hoje, mas como está frio aqui, e ele tinha até 2 horas da tarde para fazer os exames de sangue, então eu decidi me levantar 8 da manhã. Aí eu acordei muito cedo, porque estava frio e não porque estava frio, senão porque eu perdi o sono, se vê que eu estava sonhando alguma coisa, não lembro o que foi. Eu só sei que quando eu vi que era muito cedo, eu decidi colocar o despertador para as 8 da manhã, porque eu já estava muito tempo sem poder dormir. Aí eu acordei às 8 da manhã e vi que eu não queria sair da cama porque o frio não me deixava abrir os olhos bem. Então eu coloquei o relógio para 8h30 da manhã. Nessa que eu coloquei o relógio para 8h30 da manhã, eu acordei às 8h30. Quando eu acordei às 8h30 da manhã, eu estava sonhando. Aí eu acordei às 8h30 da manhã e eu decidi pôr para 8h30. Quando eu decidi pôr para 8h30 da manhã, eu fechei o olho para dormir. Quando eu apenas fechei o olho, eu vi aqui na minha casa tem uma parede que é de vidro, que dá para o fundo da minha casa. E aí eu vi que no sonho era um chão de barro. E o cachorro do meu filho vinha até na janela, mas no chão tinha uns buracos. E era muito escuro, era profundo os buracos. E os cachorros, os animais, percebem alguma coisa quando vai acontecer na natureza, né? Aí meu cachorro percebia que se ele pisasse, o cachorro do meu filho, que se ele pisasse aí nesse lugar, ele ia se afundar. Então ele se afastava. Nessa que ele se afastava, de repente começava um grande terremoto. Aí eu ficava assustada, mas o terremoto não me atingia, eu estava dentro de casa e só atingia lá fora. E eu não sei o que aconteceu com o cachorro no sonho. A única coisa que eu sei é que alguém dizia, ou foi no meu espírito, que o terremoto tinha sido mundial.
Aí eu acordei, abri o olho, porque foi horrível o que eu estava vendo. O terremoto foi muito real. Nessa que eu abri o olho, tinha se passado 10 minutos aproximadamente. Aí eu disse, eu não quero levantar ainda, eu tô com frio. Aí eu fiquei na cama, eu digo, eu vou às 8h30 da manhã. Aí eu tentei dormir um pouquinho mais. Nessa que eu tentei dormir um pouquinho mais, aí sim eu dormi. Nessa que eu dormi, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no ar livre, deitada em um lugar, e eu ia orar a Deus, mas era orar com os pensamentos. Aí nessa que eu estava orando a Deus com o pensamento, meu corpo se levantava e ele começava a... É como que meu espírito saía do meu corpo, mas não era meu espírito, era o corpo inteiro que se elevava. Mas eu continuava como que firme no chão, eu não me elevava completa. Aí minha sobrinha me tocou no sonho. Aí eu falei para ela bem assim, Gabriela, eu tô orando a Deus. Depois a gente conversa. Acho que eu tinha mandado ela também orar. Aí antes de eu fechar o olho, eu vejo que ela estava de trás de uma árvore e que tinha umas galhas muito secas, sem folha, sem nada. E ela estava com um aspecto assim como de triste. Aí eu deito de novo, já deito em outro lugar, não no mesmo lugar, e começo outra vez a orar a Deus. Nessa que eu começo a orar a Deus, outra vez meu corpo se eleva, né? Como se eu tivesse o meu espírito saindo do meu corpo, mas meu espírito não saía, era o corpo inteiro, mas ele continuava no chão. Aí eu acordei, né, por conta desse despertador. Meu discernimento foi que o arrebatamento já ia começar e eu não tinha sido arrebatada, que aí era como que ia subindo já, mas não era o momento ainda, porque não era o arrebatamento. Aí eu conversei com uma irmã, não, eu subi esse vídeo não, o áudio com essas coisas. Uma irmã disse que os sonhos estão claros. Os alienígenas vão ser as pessoas que vai ser a causa do porquê as pessoas desapareceram, que todo mundo sabe disso, né? Que vão dizer que foi alienígenas que sequestrou a gente. A terra rachada e o terremoto, uma outra irmã disse que ela teve o discernimento que antes do arrebatamento, um pouco antes, vai haver um grande terremoto na terra. E o meu corpo se elevando, uma irmã, a mesma irmã que disse que era os alienígenas que ia ser culpado, ela falou que eu ainda tinha alguma coisa que ajustar com Deus. E já outra irmã e eu tive esse discernimento, que era o arrebatamento, que já estava para acontecer. Então eu decidi gravar um vídeo agora, porque eu lembrei que a semana passada eu já tinha tido um sonho de Deus me confirmando que em setembro ia ser o arrebatamento. Mas veja só, eu não estou dizendo que vai ser em setembro, porque eu estou assinando embaixo que Jesus realmente vai vir. Mas como eu sou uma pessoa que eu estou esperando Jesus Cristo, seja por alegria, pela espera que eu estou, Maranata, vem Senhor Jesus, eu posso ter produzido esse sonho. Mas é uma produção de amor, uma produção de querer estar com Jesus, porque eu sinto saudade dele. Mas o que eu ainda estou impactada foi que eu orei a Deus só em meus pensamentos. E eu sinto que foi uma confirmação de Deus, né? Não estou colocando data nem nada, mas sim, eu sinto que Deus me deu uma confirmação. E o sonho que eu tive ontem dos alienígenas, e o sonho que eu tive do terremoto, e depois o sonho que eu tive do meu corpo sendo elevado, tudo é como que se acopla com o sonho que eu tive a semana passada. E é isso, irmãos. Eu peço oração, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se alguém tiver discernimento desse sonho, pode entrar em contato comigo. Deus abençoe a todos.